Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. Será que o Neymar joga? Seguinte, meus amigos, vamos ver aqui algumas declarações. Primeiro, o que o Neymar falou sobre o Jorge Jesus. Agora, recentemente, obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jesus. Fala aí você ligado no futebol, Lu Brazuca aqui, e o ponto é o seguinte: se o Jorge Jesus vier para a seleção brasileira, o Neymar joga ou o Neymar não joga? A gente vai falar um pouco sobre esse assunto neste vídeo, as polêmicas que andam rolando por trás disso e também sobre as outras possibilidades de técnicos que poderiam fazer parte da seleção brasileira, embora o tempo seja curto. O fato é que o Edinaldo Rodrigues foi reeleito, mas não dá as caras para nada, parece um presidente da CBF inerte, parece não, é um presidente da CBF muito inerte. Ronaldo Fenômeno tentou ali se candidatar, mas já foi logo quicado e o cara foi reeleito. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Fato que os nomes que estão rolando aí, além do Jorge Jesus, é o Ancelotti, mas aqui vou falar sobre cada um deles rapidamente, tá? O Ancelotti, na minha opinião, tá muito enrolado. Ele tá com um contrato lá no Real Madrid até o final do ano, se não me engano. Ele tem possibilidade de ganhar a Champions League novamente, ou seja, ele tá muito bem lá e parece que anda bem enrolado aí. O Edinaldo Rodrigues já falou com ele, sim, mas essa coisa não pode demorar muito porque o tempo que a seleção tem é pouquíssimo e não dá para ficar esperando, né, acabar um contrato para o cara poder vir ser técnico da seleção. Outro nome que rolou, que está rolando inclusive aí, mas está rolando mais fracamente, é o Tite, o retorno do Tite. Porém, o Tite não volta. O Tite não volta porque ele saiu da seleção cheio de problemas e deve ter as coisas dele lá que ele não fala abertamente, mas que a gente já suspeita, né? Mas ele não volta. Tite não volta. Felipe Luiz é um cara bom, também foi citado, mas o Felipe Luiz, apesar de estar uma trajetória muito boa no Flamengo, um cara que está sendo reconhecido pela competência que tem, e realmente tem, vamos concordar, mas na minha humilde opinião, o Felipe Luiz ele ainda carece de um pouco mais de bagagem, apesar de ser uma promessa, poderia estar dando muito certo, como já falei em outro vídeo, ou como ele ainda tem só 7 meses como técnico, eu esperaria um pouco mais para poder chamar ele para um desafio tão grande. Então, Felipe Luiz também foi citado. Outro nome que foi citado, Renato Gaúcho. Mas Renato Gaúcho, na minha opinião, ele já está há um tempo aí sem clube, então melhor deixar ele de fora. E Jorge Jesus, que é o nome que tem sido falado. E aí, Jorge Jesus já deu a declaração aberta de que gostaria muito de treinar a seleção brasileira. Para ele seria não só um desafio, mas uma oportunidade de encerrar a sua carreira sendo um campeão do mundo. Com o Brasil e com os jogadores que tem essa possibilidade. Muito embora a gente tenha ali assumido com o interino no Ramon, depois veio o Diniz, depois o Dorival Júnior, e nada se fez de concreto, né, para convencer de que o futebol brasileiro realmente voltou àquele futebol competitivo que a gente conhece, mas com o Jorge Jesus pode ser que isso mude. A gente viu aí uma trajetória de eliminatórias onde o Brasil agora ocupa a 5ª posição. Mas a gente tem jogadores, eu acredito nisso. Deixa nos comentários se você concorda ou não. Aliás, é um momento bom para pedir para você se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala de futebol internacional, fala de futebol nacional, faz análises. Também coloca aí no ar, às vezes, algumas polêmicas para a gente discutir também nos bastidores. Assunto dentro de campo e assunto fora de campo são discutidos aqui, então se inscreve aí. Voltando ao assunto, Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. Será que o Neymar joga? Seguinte, meus amigos, vamos ver aqui algumas declarações. Primeiro, o que o Neymar falou sobre o Jorge Jesus. Agora, recentemente, obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jesus, Jorge Jesus, quando ele falou que eu não tinha condição, que eu não estava em condição igual a equipe. Nos treinamentos era completamente diferente. Nos treinamentos eu demonstrava que estava assim, apto a jogar, estava assim, nas condições iguais aos atletas, porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu. Então eu colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Então, desmentiu o Jorge Jesus hoje aqui. Não, eu nem gosto de falar sobre isso, eu nem gosto de criar esses assuntos polêmicos. Não é o que eu gosto de fazer, mas é a realidade, né? Quando ele deu essa informação, eu sabia que quando eu entrasse em campo ia demonstrar uma coisa diferente. Então, fica aí. E o campo fala. O campo fala. É o único lugar onde eu consigo me defender, que é dentro das 4 linhas. Então... Pois é, meus amigos. Ele deu essa declaração antes de qualquer evidência, né, de que o Jorge Jesus poderia vir a ser o técnico da seleção brasileira, até porque o Dorival Júnior ainda estava como técnico da seleção e ainda tinha-se ali uma expectativa de que o Dorival Júnior fosse achar o caminho, né? Nomes para jogar na seleção, o Dorival sempre teve à disposição. A gente teve Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Savinho e vários outros jogadores
que fizeram parte da seleção, né, e que acabaram não tendo um bom desempenho, e aí muito se coloca a carga, né, de responsabilidade sobre o Dorival Júnior, mas é claro também sobre a má administração da CBF e encontrar um técnico a tempo que pudesse fazer um bom trabalho. E é isso que está se buscando agora. Só que na iminência de vir o Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira, começou a criar aí uma certa polêmica, um certo ar de, putz, e agora, né? Porque o Neymar deu essa declaração quando o Dorival ainda era técnico da seleção. Só que agora parece que o jogo meio que virou e está na iminência do Jorge Jesus vir a ser o técnico do Brasil. E aí, depois dessa declaração, como é que ficaria, né? Tem uma outra reportagem também que eu vou colocar aqui agora para vocês, que é uma reportagem lá onde o Mauro César fala também sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha aí. Agora, Mauro, você falou com o Jorge Jesus. Conseguimos fazer um contato com o técnico português e ele deixou bem claro: nenhuma seleção ou clube pode ficar dependente de jogadores, que não tem problema com o Neymar. Se depender dele, fica claro, o Neymar, estando bem, físico e tecnicamente, joga na seleção. É importante frisar isso. Trazemos para você as aspas do técnico português que está lá na Arábia Saudita. Muito fácil colocar isso no contexto quando se fala que o Neymar é uma espécie de primadona da seleção, que o próprio técnico Dorival Júnior, apesar do longo período de inatividade, chegou a dizer que o Neymar, quando convocado, queria montar a seleção ao redor do Neymar, mas ele não pôde ficar à disposição nesses 2 últimos jogos contra a Colômbia e a Argentina por questões físicas, né? E por questões físicas, lá atrás, o Jesus disse, né, que o Neymar não tinha condições de atuar pelo Al Hilal, não tinha condições de continuar por lá, atuando, estava abaixo dos demais atletas, né? E isso faz com que muito se comente a insatisfação de Neymar com o português, né? E que Neymar não iria gostar de vê-lo à frente da seleção brasileira, embora ele não consiga atuar pelo time da CBF desde 2023, quando se machucou gravemente, uma lesão de joelho, contra o Uruguai em Montevidéu, vestindo a camisa amarela. Mas a frase importante de Jorge Jesus: não tenho nenhum problema com o Neymar. Tradução: se estiver bem fisicamente, tecnicamente, vai ser convocado. Esse é o ponto. Mas, antes de tudo, a CBF tem que fazer a sua escolha. Eu vejo como a melhor opção. E caso faça a escolha por Jorge Jesus, de certa forma o português dá um sinal aí de que não seria intransigente com relação ao jogador mais famoso do futebol brasileiro, mas que há muito tempo não consegue justificar toda essa fama, né, por conta das suas questões físicas. E justamente por questões físicas, o Jorge Jesus deu aquela declaração lá atrás. E aí? Bom, meus amigos, é basicamente isso. Eu concordo aqui com o Mauro no ponto de que ele seria a melhor opção nesse momento para a seleção brasileira. E os motivos pelos quais eu concordo que o Jorge Jesus seria a melhor opção para a seleção brasileira é porque ele mesmo já externou que quer treinar a seleção brasileira. Isso eu já acho um ponto muito importante. E além disso, ele já demonstrou competência como técnico aqui no Brasil e também lá fora, lá treinando o Al Hilal. Então é um bom técnico, quer treinar a seleção, tem uma metodologia objetiva de manter e de fazer o time jogar, então eu acho que seria o cara neste momento para treinar a seleção, concordo. E isso que está se falando muito aí pela mídia agora, você vai colocar em outros canais aqui no YouTube ou na TV aberta, e você vai ver o pessoal falando esse negócio de que o Neymar anda mexendo os pauzinhos aí pelos bastidores para que não seja concretizada a contratação do Jorge Jesus. Se é verdade ou não, não se sabe, porque na imprensa, na mídia, na internet, tem muita especulação, né, até para ganhar visibilidade, para ganhar visualizações, isso existe muito na internet. Então não se sabe se o Neymar realmente anda fazendo isso e até quanto ele tem de força para fazer isso, caso ele esteja realmente fazendo. O que se sabe é que o presidente da CBF está meio que no estado pamonha, porque o cara não vai a público para dar uma palavra que deixe mais tranquilos os torcedores brasileiros, no sentido de que qual técnico, pelo menos que ele está em conversação, que ele está em negociação para poder trazer para a seleção brasileira. E isso vai deixando a gente cada vez mais preocupado, porque, como eu já falei, o tempo está bem curto para que esse técnico possa fazer um bom trabalho e levar a seleção brasileira para a Copa, e na Copa a gente não sair na fase de grupo ou nas oitavas de final. Então vai ser aí um desafio muito grande. Por isso concordo com ele que o Jorge Jesus seja o técnico da seleção. Outro ponto é que o Jorge Jesus deixou claro que não tem nada contra o Neymar se ele estiver bem. Preste bem atenção nesse detalhe. Se ele estiver bem, é contratado. Se não estiver bem, não é contratado. Eu não sei se vocês lembram, em 2002, o Romário era um cara que estava no auge, velho. Era um cara que, bom, não no auge como em 94, mas em 2002 era um cara ainda considerado o craque da seleção e foi cortado da seleção pelo Felipão.
Não teve essa de, é o Romário. Foi cortado simplesmente e o Brasil foi pentacampeão nesse ano, em 2002, sem Romário. O que eu quero dizer com tudo isso? Que não pode ter uma dependência do Neymar na seleção. O Neymar é um craque. Se ele estiver bem fisicamente, pelo menos 70%, a gente sabe que ele vai ser um cara referência na seleção. Isso até os outros jogadores concordam. Porém, se ele não estiver bem, como disse o próprio Jorge Jesus, ele tem que ser cortado mesmo. Tudo tem que ser em prol da seleção, não em prol de um jogador. Apesar de que eu, particularmente, gostaria muito de ver o Neymar bem e jogando na seleção. A seleção tem muitos outros bons jogadores. O que está faltando é administração e comando. E aí, para fechar aqui esse vídeo de hoje, tem mais aí uma parte, né, onde a gente vai ver o próprio Jorge Jesus, quando ainda estava no Al Hilal, o que ele falou. Porque no começo do vídeo a gente viu o Neymar dizendo as palavras dele sobre o descontentamento que ele ficou com relação ao Jorge Jesus, quando o Jorge Jesus deu a declaração de que ele não tinha condição de jogar, etc. Agora, o que o próprio Jorge Jesus falou, a gente vai dar uma olhadinha agora, nesse momento. Quanto ao Neymar, não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição, que quando estava quase a regressar voltou-se a lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém. É um jogador de top mundial, mas o que é verdade é que fisicamente não temos conseguido, ele não tem conseguido acompanhar, portanto, a equipa. Depois também não é fácil. Temos que tirar um jogador estrangeiro para poder inscrever o Neymar. O Neymar está inscrito na Champions, na Champions da Ásia, como é o Libertadores, não é? Portanto, só não está inscrito numa competição, que é o campeonato. Neste momento temos 2 competições e ele não está inscrito numa. Ele também, de certeza que vai decidir a vida dele. Agora o que eu sei é que, portanto, ele tem contrato com o Al Hilal e o resto já não me compete a mim falar mais alguma coisa sobre a situação particular dele, porque ele neste momento ainda hoje não fez parte dos convocados. Então esse é o desfecho, né, dessa história, que a gente fez uma análise sobre essa pseudo-polêmica, né, que está rolando na internet aí sobre o Neymar e o Jorge Jesus, na potencial vinda dele para técnico da seleção brasileira. Na minha humilde opinião, o Jorge Jesus não errou, porque se você prestar bastante atenção, ele disse que o Neymar não estaria pronto fisicamente, né? Ele não fala da parte técnica, aliás, ele elogia muito a parte técnica do Neymar, assim como todos nós, né? Quem é sensato que vive nesse planeta sabe que o Neymar é surreal na parte técnica. Porém, fisicamente ele não está bem. Lá no Al Hilal, o Jorge Jesus falou isso. O Neymar deu aquela declaração que nós vimos no começo do vídeo quando voltou para o Santos, mas logo depois ele se lesionou e está até hoje, na data desse vídeo, lesionado, está se tratando, não jogou na estreia do Brasileirão do Santos contra o Vasco, provavelmente não vai jogar no próximo jogo, que é o Santos contra o Bahia, talvez Santos contra o Fluminense, que é daqui a 2 semanas da data que eu estou gravando esse vídeo, ele volte. Então o Jorge Jesus não errou, e não vejo com maus olhos ele como técnico da seleção, não. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha, se realmente isso é verdade, se você acha que o Neymar pode realmente estar fazendo alguma coisa nos bastidores, se você acha que, caso o Jorge Jesus venha para a seleção, ele pode cortar o Neymar. Eu acredito sinceramente que não, mas o teu comentário é importante para a gente discutir isso aqui e formar aí uma ideia sobre esse assunto. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito e eu te vejo lá no próximo vídeo. Falou!